Oi, pessoal. A gente vai conversar sobre Employee Experience, que a gente traduziu livremente para a experiência do servidor aqui no âmbito do Laboragov. Eu sou Luana, sou líder do Laboragov, Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas, dentro da SGP, que é o órgão central de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, dentro do Ministério da Economia. Vocês vão ter acesso a essa apresentação que vocês salvarem, tá? A gente vai nortear nossa conversa aqui, principalmente por 3 perguntas, tá bom? A primeira já é treta, que é como podemos engajar pessoas para transformar estratégia em realidade. E o Peter Drucker já falava, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Como podemos conectar a experiência do colaborador à experiência do usuário? Esse é o nosso principal objetivo aqui no Laboragov, né? É fazer essa conexão da melhoria da experiência do servidor à melhor entrega de serviços à sociedade, à geração de valor público. E como podemos estimular as pessoas para que se sintam motivadas? Vou convidá-los a fazer isso aí que esse cara está fazendo, né? Alguém arrisca adivinhar o que ele está fazendo? Bom, ele está pensando fora da caixa. Vou convidá-los a fazer isso durante esse tempo que a gente vai conversar aqui. Mas o que significa engajamento? Já que a gente está falando de engajamento, né, de experiência do servidor, como é que a gente engaja pessoas? O que significa isso? Bom, tem muita gente falando sobre isso, né? Eu gosto muito do que o Simon Sinek diz, né? Que para engajar a gente precisa começar do porquê. Ele tem um livro que é Como Grandes Líderes Inspiram Pessoas e Equipes a Agir. Tem um TED Talk também sobre esse assunto, é um dos mais vistos, né? Eu acho que por conta da simplicidade da teoria, né? Comece pelo porquê. O como vem depois do porquê, do propósito, né? Do motivo e da motivação, né? E motivação tem a ver com colocar o coração na ação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente olhando para o que o Otto Scharmer, que é um professor da MIT, fala, né? Que engajamento tem a ver com uma pessoa usar coração, mãos e mente para o trabalho. E muitas vezes a gente só usa mãos e mente. A gente não coloca o nosso coração no que a gente faz. E tem motivo para isso, né? E a gente vai falar sobre isso também. Motivação é um motivo para a ação, né? E cada pessoa se engaja por um motivo diferente. Então a gente precisa primeiro conhecer essas pessoas, né? Conhecer as pessoas do nosso time, da nossa equipe. O Daniel Pink, né, tem um livro chamado Motivação 3.0 e ele fala da motivação 1.0, que diz respeito mais ao impulso biológico, está ligado um pouquinho com a história da pirâmide de Maslow, né? Lembram? E a motivação 2.0 é uma realidade para muita gente ainda, né? Que é a história do comando, controle, da recompensa-punição, né? Se você fizer isso, então você ganha isso. Já a motivação 3.0 tem a ver com autonomia. A gente tem a possibilidade de dirigir a própria vida, né? Ser autônomo também no nosso trabalho. Não diga às pessoas como fazer, diga-lhes o que fazer e surpreenda-se com os resultados. Né? Essa é uma frase do George Patton. Tem a ver com a história do microgerenciamento, né? Micromanaging em inglês, que é muito usual ainda, né? Das lideranças ainda fazerem aquele gerenciamento que acaba enterrando as pessoas na rotina. Precisa preencher planilha, o tal do ponto eletrônico, né? As pessoas têm que fazer exatamente daquela forma, né? As pessoas viram robôs, né? Tem uma filósofa que fala sobre isso, a Lúcia Helena, né? Que as pessoas não são as máquinas que estão imitando as pessoas, são as pessoas que estão imitando as máquinas, né? Mas esse é tema para outra história. A motivação 3.0 tem a ver também com excelência, que é a vontade de ser cada vez melhor em algo relevante. A aprendizagem é muito importante no nosso engajamento, né? Da gente estar em constante aprendizagem, mesmo porque o mundo muda muito rápido e a gente precisa estar constantemente se desenvolvendo, né? Propósito, fazer a tarefa em nome de algo maior. Você vê o impacto do seu trabalho lá na ponta com os usuários, né? E isso é interessante porque muitas das pessoas trabalham no serviço público, mas não têm contato com o usuário final da sua ação, da sua política, do seu trabalho, do serviço que você está desenvolvendo, né? O Ikigai é uma forma da gente encontrar nosso propósito
É um exercício, na verdade, né? E é bem bacana de ser feito, né? E eu vejo que tem muita gente, assim, quando a gente faz isso em oficina, tem muita gente que está aqui no que é confortável, mas tem um sentimento de vazio, porque fica no âmbito ainda da profissão, que é o que você é pago para fazer e faz muito bem feito. Mas você não enxerga que aquilo tem um impacto, né? Que é o que o mundo precisa. E você não ama o que você faz. A junção de tudo isso é que é o seu propósito. O Otto Scharmer, que é um professor da MIT, aquele que a gente falou da conexão de conectar mentes, mãos e coração, ele tem um livro também que fala sobre a teoria U, o caminho para a transformação. É sensacional, gente. Deixei até um link aqui para vocês de um curso dele, que é gratuito na EDX, e na verdade você tem que pagar se você quiser o certificado, tá? E ele fala que o caminho para a transformação, ele envolve, além de usar mente, coração e mãos, partir também do egossistema para o ecossistema. O que quer dizer isso, né? Trabalhar em colaboração, não em competição, né? Ambiente colaborativo engaja as pessoas, né? Transformar as verdadeiras causas dos problemas. Quando a gente identifica a causa do problema, a gente resolve o problema real. A gente resolve realmente a dor das pessoas e não fica resolvendo o problema que não é o problema do usuário, é o problema do chefe, por exemplo, né? Um problema bem definido é um problema metade resolvido, é do Charles Kettler. Então, quando a gente define bem o problema, resolve o problema certo, né? Não gasta tanto recurso resolvendo o problema errado. Outra questão muito importante é mergulhar na realidade, porque aí sim você vê o impacto do seu trabalho, né? Aí sim você resolve o problema certo, né? E não resolve certo o problema errado. Esse é um case, né, que a gente fez a jornada do colaborador, a jornada do servidor, desde o início, antes da pessoa pensar em entrar na organização, até a saída da organização. E o que a gente quer entender aí são os sentimentos da pessoa em cada etapa da jornada. As pessoas tomam os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo, né? Uma frase do Arthur Schopenhauer. E isso acaba dando nisso aqui, né? Quando a gente toma nosso campo de visão como os limites do mundo, acontece isso, né? Você acha que você tem uma solução fantástica, mas os usuários não acham a mesma coisa. Uma dica para vocês, gente, quebra a cara. Mergulha na realidade, quebra a cara, porque assim você conecta, você cria empatia com o usuário do que você faz, do serviço que você presta, né? Do seu trabalho. E aí tem um case aqui para mostrar para vocês que a gente fez com o pessoal do MDR. Eles tinham o seguinte desafio, trouxeram esse desafio lá para o Labora. Gente, a gente tem um mapeamento de competências que é feito por uma equipe fantástica da gestão de pessoas, mas não tem aderência nenhuma à realidade, porque não sai do papel. E não sai do papel por quê? Aí a gente foi entender esse desafio, a gente conversou com especialistas, então essa etapa também é muito importante, né? Conhecer a bibliografia, conversar com quem entende do assunto, né? Eles fizeram palestra relâmpago para a gente. Mas na segunda etapa, o que a gente fez? Entrevista de imersão. Fomos conversar com os usuários, no caso, os servidores, para entender por que aquele mapeamento de competências não estava sendo, não saía do papel, não estava sendo implementado na realidade, né? E aí sim, a gente teve insights que levaram a oportunidades de ação para resolver a dor de quem vive na pele problema. Então eu trouxe isso para mostrar para vocês, gente, que engajamento passa pela empatia com o usuário também, né? A gente se concentra muito no que conhece e ignora o que desconhece, o que nos faz confiar demais em nossas crenças. Essa é uma frase do Daniel Kahneman, ganhador do Nobel. Então, nem sou eu que estou falando, é o cara que está falando aí, gente. Esse é um exemplo para vocês que eu trouxe de uma oficina que a gente fez no LaboraGov, quando a gente estava montando nossa carta de serviços. O que acontece? A gente criou o Labora, desde o início a gente fez isso em conjunto, né? Até o nome do LaboraGov, o propósito, os valores, a gente desenvolveu em oficinas colaborativas. Essa a gente ainda estava no presencial, dá até saudade, hein? E a gente pensou, cara, vamos escrever essa carta de serviços, mas o que a gente quer é entender qual que é a perspectiva dos servidores, qual a expectativa deles em relação ao nosso trabalho, né? Então a gente fez uma oficina colaborativa, tinha gente tudo quanto é lado, acho que era mais de 30 órgãos aí representados. Opa, tá dando
tá dando... Aí, voltou. E assim, foi sensacional. O Igor estava com a gente, né? O Arthur, né? O Arthur maravilhoso, o Arthur Pominitz estava fazendo a facilitação gráfica. Foi muito bacana. E aí a gente tem hoje uma carta de serviços que tem aderência à realidade, né? A inovação, ela aparece do que é viável tecnicamente, possível economicamente e desejável pelas pessoas, né? A gente tem grandes desafios a enfrentar, né, nessa área de gestão de pessoas, que é a área que a gente trabalha lá no Laboragov, né? O Marco Antônio Silveira, que é um dos maiores especialistas em People Analytics no Brasil, ele elencou esses 5 maiores desafios. E aí, eu tenho uns colegas que quando eu falo assim, não, gente, mas é tudo sobre pessoas, eles quase caem da cadeira, né? Porque eles falam que não adianta falar que é tudo sobre pessoas, porque a gente tem que resolver os processos internos, a gente tem que... A questão da tecnologia, da TI, e eu dou razão mesmo. Por quê, gente? Por quê? Número 1 aí, executar melhor os processos da área de RH. Se a gente não melhora processo dentro da organização, a gente não consegue olhar para a tendência. A gente continua preso na tendência. E a gente não melhora a experiência das pessoas, porque elas ficam ali afundadas no trabalho do dia a dia, no apagar fogo de urgência, né? Tem até essa tirinha aqui da Mafalda, que eu adoro, Mafalda, né, gente? Como sempre, o urgente não deixa tempo para o importante. É isso que acontece quando a gente não resolve processos, né? Gerenciar melhor o fator humano. Oi? Tema da nossa conversa aqui, né? Olha que impactante, né? Nosso QI contribui com apenas 20% do nosso sucesso na vida. Os outros 80% são resultado da inteligência emocional. É por isso que está tão em voga falar de soft skills, né? Quem disse isso foi Daniel Goleman, né? Pai aí da comunicação não violenta. O outro ponto é integrar as pessoas nas contínuas inovações. E aí, o José Salib Neto, eu não li esse livro aí, o Novo Código da Cultura, eu li o Gestão do Amanhã, que é dele com o Sandro Magaldi. Esses dias ele publicou no LinkedIn essa frase aí, gostei demais e copiei. As pessoas confundem transformação digital com digitalização. Ele quer dizer o quê? Que a digitalização tem a ver com tecnologia, né? Qualquer empresa pode comprar tecnologia. A transformação digital, não. A transformação digital tem a ver com pessoas, com transformação de modelo mental, de comportamento. E é isso que o Marco Antônio Silveira quer dizer aí quando ele fala de integrar as pessoas nas contínuas inovações. Tornar a mudança parte do DNA da cultura do seu negócio, né? Seja ele do setor privado ou no setor público, né? Criar cooperação em todos os níveis da organização. Gente, para criar a história da cooperação, ao invés da competição, é muito importante para o engajamento das pessoas, porque a gente se sente parte, né? Quando a gente coopera, a gente conhece as outras pessoas que estão ao nosso lado, né? A gente cria uma confiança criativa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora. Tudo começa pela confiança. Esse é um livro do Tom Kelly e do David Kelly, são fundadores aí da IDEO. Confiança criativa. Como é que a gente desenvolve confiança criativa? Tem uma frase que eu tenho ela aqui, ó. Tá aqui, pertinho aqui de mim, ó. Tá dando pra ver aí, né? Um time não é um grupo de pessoas que trabalham juntas. Um time é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. E quando a gente tem essa confiança criativa no time, o que acontece? A gente tira as nossas máscaras. A gente coloca o coração nas ações e não só mãos e mente. E aí a gente se engaja. Desenvolver continuamente as competências, né? E aí eu vou mostrar para vocês um case sobre essa história de desenvolvimento de competências. Quem trabalha no setor público sabe que a gente tem que fazer nosso PDP, Plano de Desenvolvimento de Pessoas, baseado no PNDP, né? E como é que a gente criou o nosso lá no Labora? A gente fez essa matriz baseada na teoria do Mihaly Csikszentmihalyi. Gente, tem, sei lá, umas 15 consoantes no sobrenome do cara, impossível pronunciar, mas beleza. Tem interesse, tem expertise. Então, aqui as pessoas trabalham no flow, né? Que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas o que entra num PDP? O que tem que entrar no PDP? É isso aqui, ó, que é o que a pessoa tem muito interesse em desenvolver, mas não tem expertise. Não adianta fazer um PDP com um monte de coisa que a pessoa não tem expertise, mas também não tem interesse nenhum em fazer. Mas isso aqui muda o tempo todo, porque às vezes você tem interesse
No momento não tem outro. Então, o PDP ele precisa ser adaptável o tempo todo, né? Mas qual que é o critério aqui que a gente elencou para construir essas competências? Competências que precisam também, que a organização precisa, né? Então tem que ser coisas que a pessoa tem interesse, que a pessoa não tem expertise, mas que a organização precisa, né? Então, isso tem que entrar no PDP. Para a gente construir isso aqui, inclusive, eu peguei o baralho, a gente se baseou no baralho de competências do Rodrigo Narciso. Rodrigo Narciso. Que é maravilhoso, né? Nos emprestou esse baralho para a gente desenvolver. Lembra que eu falei do flow? O flow é a experiência ótima. Quando as pessoas se engajam em alguma coisa, elas vivenciam o flow, né? Que é o estado de atenção no presente. Sabe aquela sensação de que o tempo voou? É quando você dá algo significativo para as pessoas realizarem. O que é algo significativo? É algo que faz sentido. E o que é algo que faz sentido? É algo que faz sentir. Olha o coração de novo na ação, né? O prazer aparece na fronteira entre o tédio e a ansiedade. Porque quando você tem um desafio muito baixo para suas habilidades, você fica no tédio. Ou quando o desafio é muito alto, você fica ansioso, né? Não é que o desafio é alto, é que o desafio é alto para suas competências, né? Quando os desafios são equilibrados com a capacidade da pessoa agir, ela entra no flow e tem mais chances de se engajar naquilo ali, né? Olha o sobrenome do cara, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tentei aqui, ó, Mihail Csikszentmihalyi, né? Vamos, acho que é isso. Esse é outro case, né, do freela. Lembram que eu mostrei o videozinho lá da carta de serviços? A mesa do fundão é que inventou esse negócio aqui na nossa carta de serviços. Sensacional! Com esse problema que a gente tem de movimentar pessoas no Poder Executivo, é um cabo de guerra por talentos, né? Quem já quis ir para outra secretaria, para outro órgão, sabe como é que é difícil. O que a gente inventou? A gente não, a galera, os usuários, né? Inventou lá naquela oficina. O freela, que é uma forma das pessoas trabalharem em projetos do LaboraGov sem serem cedidas para o LaboraGov. Elas se inscrevem num banco de colaboradores e aí podem atuar com a gente em projetos diversos de acordo com as suas competências e interesses. Lembra de competência e interesse aqui? Naquela matriz? Competências e interesses. E aí a gente chama essas pessoas, por exemplo, para ser um facilitador numa oficina, ou depende, né, para fazer entrevistas de imersão com a gente, ou participar de uma oficina de ideação. Aí contar uma coisa aqui que não tem muito a ver com isso não, mas lembrei agora. A gente tem uma nova servidora no LaboraGov, né? E aí ela, na conversa telefônica, no dia que a portaria dela saiu, ela falou: Luana, tô tão feliz, meu sentimento é de ser eu mesma. Agora na equipe do Labora eu sou eu mesma. Eu me conecto com o meu espírito público, eu me reconecto com o meu espírito público. Olha que forte, né? A gente poder ser quem a gente é no nosso trabalho, não usar uma máscara, né? Isso é sensacional. Eita, agora ela escolhe a perguntinha aí, perguntinha que vale ouro. Quem é o principal responsável por impulsionar a transformação da gestão de pessoas? Quem? Líderes. E é nessa sequência, viu? Olha só. Líderes são responsáveis por desenvolver e engajar pessoas, primeiro, para se conectarem com a organização e alcançarem os resultados. Então, nem vem me falar que você tem foco em resultados, porque se você tiver foco em resultados, você não vai conseguir. Você tem que ter foco em pessoas. São pessoas que geram valor, são pessoas que geram resultados. São as pessoas que têm que se conectar com a organização, com o propósito da organização para gerar resultado. Então, seu foco, líder, tem que ser em pessoas. Aí, ó, esse meme eu gosto. O gestor descobrindo quem é o responsável pela alta do turnover. Quem assistiu esse desenho aí, né? Todo mundo. Olha que impactante. 30% do resultado em performance é parte do clima organizacional. E 70% do clima é resultado do estilo de liderança, né? Mas aí, olha só, não dá para colocar só a culpa no líder, né? Adianta ser um servidor engajado e ter um chefe ruim? Adianta. E muitas vezes as pessoas, nesses momentos que você tem uma liderança que pode ser uma liderança ruim da sua perspectiva, pode ser um momento de você sair do lugar também. Não do lugar físico, tá? Mas de você questionar, de você se desenvolver, de você talvez sair do seu ambiente confortável de trabalho. Eu tô falando isso porque aconteceu comigo.
né? Eu me transformei muito no momento que eu tive uma liderança que, para mim, não era adequada. E aí foi um momento que eu transformei desafio em oportunidade. Como é que a gente faz isso, gente? Questione. Lembra da história do porquê? Questione o porquê. E aí a gente tem aí as áreas de competência essenciais para a inovação do setor público, e tem a ver com essa história de questione, né? Aqui no Insurgência tem, questionar a maneira usual de fazer as coisas. Desenvolver e refinar protótipos, experimentar, né? Errar rápido e pequeno, fluência em dados, foco no usuário, curiosidade, capacidade narrativa. Eu gosto muito dessa mandala aí da OCDE de competências para inovação. E aí tem um monte de servidor que fala, gente, mas e o risco? A gente tem um monte de legislação, né? E o risco de fazer isso, de experimentar, você tá louca? O que eu posso dizer para vocês, gente, é que não tem mais jeito. A incerteza, os riscos, a exposição emocional que a gente enfrenta todos os dias não são opcionais. A gente observa a legislação, obviamente, né? Mas o questionar a maneira usual de fazer as coisas nem é mais uma opção. O mundo, eu descobri esses dias que o mundo nem é VUCA mais, né? Que o povo fala, o mundo é VUCA. Agora o mundo é BUNNY. Procura aí no Google, que eu nem sei, nem lembro mais o que significa. Mas o mundo muda muito rápido. A gente precisa estar em constante adaptação. Então, quem assistiu a palestra do Yuval Noah Harari, na 5ª Semana da Inovação, a gente ainda estava no presencial. Vocês lembram a última pergunta que o Diogo, presidente da ENAP, fez para ele? Foi, qual é a competência mais importante para o servidor para o século XXI? Aí eu fiquei, o que ele vai falar, né? E ele respondeu, adaptabilidade. Eu até pensei que ele fosse falar autoconhecimento, mas ele falou adaptabilidade. É isso, gente, não é mais uma opção. As incertezas, né? O mundo muda muito rápido o tempo todo, né? Elas não são mais opcionais. E a Brené Brown, ela fala, né? A vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Então, quando a gente põe a cara no sol, quando a gente se expõe nossa vulnerabilidade também, a gente tira a máscara, a gente coloca o coração, né? E isso soa como verdade, como coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraqueza. E vamos falar um pouquinho de fracasso, porque fracasso é tão importante quanto sucesso, viu? E olha só, gente, a gente tem fracassado bastante nessa história de engajamento, porque 13 das 20 principais competências organizacionais em risco estão relacionadas à experiência dos colaboradores. Quais são os maiores erros que a gente tem, né? Os maiores fracassos que afetam a produtividade, né? O primeiro é não reconhecer e valorizar as conquistas, né? Isso é uma pesquisa, né? Da Hay Group. O que rola, gente? Olhar para a mudança ideal nos paralisa. Quando o pessoal chega no labora lá, querendo falar sobre, traz um problema pra gente, normalmente o pessoal traz um problema assim, o problema é comunicação. Gente, olha o tamanho disso. O problema é cultura organizacional. Meu Deus, cultura organizacional, olha o tamanho disso. Aí o que a gente faz? Paralisa. Não tem o que fazer. Como é que eu vou mudar a cultura organizacional? Então traz para a realidade, foca no local. Celebre as pequenas vitórias. A gente tem vitória todo dia, toda semana a gente tem vitórias para celebrar, né? O segundo maior problema é não dar direções claras. Todo mundo já se sentiu assim, né? O que está acontecendo? A gente tem vários problemas de comunicação, né, de lideranças, mas nada enfraquece mais a mudança, olha aí a mudança, do que comportamentos por parte de lideranças que são incongruentes com a comunicação verbal. Esse é o John Picotter, né? Ele fala muito sobre mudança, né? Gestão da mudança. Esse é um case, né? Quando a gente construiu a estratégia de comunicação integrada da Secretaria Especial, a gente fez 6 oficinas para escutar todas as lideranças, para construir uma comunicação integrada que fizesse sentido para as pessoas e que fosse tirada do papel, né? E para isso a gente construiu coletivamente, colaborativamente, né? Eu não gosto muito de fazer coisa em inglês, mas eu adoro essa frase. Walk the talk. Faça o que você fala. Não adianta a liderança falar lá lindo, né? A gente quer inovar. A gente foca em pessoas, é tudo sobre pessoas, né? A gente está aqui preocupado com inovação. Mas espera aí, você conhece as pessoas do seu time? Você valoriza as pessoas do time? Né? Você conversa com elas, você escuta elas sem julgamento, você escuta com o coração? Né? Não ter tempo para conversar. Gente, essa aí eu adoro. Essa aí é uma cutucada, né?
pelo menos metade da comunicação é ouvir, tá? Então não adianta só falar e falar que a comunicação tá ruim. Você tá ouvindo? A gente fez uma oficina na sexta semana de inovação. A gente fez um monte, na verdade, né? Uma delas era quebre o gelo das reuniões remotas. Aprenda dinâmicas e jogos como o Dixit para criar ambientes de confiança criativa. Lembra? Confiança criativa? Por que a gente fez essa oficina? Porque a gente queria passar da nossa experiência, né, o que a gente aprendeu lá no Laboragov, de como é que a gente consegue conectar as pessoas antes das oficinas com o propósito, antes de uma reunião, com o propósito da reunião. Como é que a gente faz dinâmicas para que a gente escute, crie ambiência para que as pessoas sejam ouvidas, né? Para que a gente faça reuniões que façam sentido para as pessoas e tenham resultado, né? E foi muito, muito bacana. Essa oficina especificamente, ela teve, assim, acho que a avaliação 9,97, foi quase 10. Porque as pessoas se engajaram de um jeito, acho que tem realmente uma lacuna, né? Nesse sentido. Então, esse aí é o Dixit. Quem já jogou Dixit aí? É um jogo francês, muito bacana, né? Depois dá um bisu aí no Google para vocês saberem do que se trata. Não ter espaços de convivência e autopercepção. Olha aí, de novo, né? Ambiência. A inovação não vem apenas de dar incentivo para as pessoas terem ideias brilhantes. Vem da criação de ambientes onde as ideias possam se conectar. Não adianta a gente falar que quer inovar, se você senta atrás do seu computador e está lá trabalhando e não tem ambiência para inovar. Você está afundado ali em processo, né? Tomar crédito pelas ideias dos outros, oh meu pai. Não oferecer crítica construtiva. Isso aqui é treta também, né? A cultura do feedback, a gente precisa cada vez mais incentivar essa cultura, mas é difícil. E aí, pensa em você, né? Porque quando eu falo isso, eu penso em mim. Aprender a receber e estimular que te ofereçam feedback. Recompensar críticas. Como é difícil. Quando a pessoa fala assim, olha, Luana, essa sua apresentação foi bacana, mas eu acho que faltou ali naquele slide tal e tal, não fez muito sentido, ficou confuso, você falou muito rápido, acho que você precisa melhorar. Aí eu vou lá e falo assim, não, mas sabe por quê? É porque aquele slide, eu construí ele, porque por isso, por aquilo, e eu justifico. É muito mais fácil você justificar, né, do que você ouvir e falar assim, e o que você acha que seria interessante ali? Por que não fez sentido para você? Como você faria se você fosse eu? O que você acha? Assim fica melhor? É mais difícil recompensar e falar, obrigada por ter me dado esse feedback, né? É muito mais difícil. As pessoas normalmente acabam só justificando, né? Acabou. Tanta coisa para falar sobre engajamento, experiência, né? Conectar a experiência do servidor à geração de valor. Não é só criar um planejamento estratégico maravilhoso, é engajar as pessoas nesse planejamento estratégico, ao propósito da organização, né? Isso é um grande desafio, né? Estimular as pessoas, né? Estimular as pessoas ouvindo as pessoas sem julgamento, né? Tirar a máscara, né, no trabalho e colocar o coração também, né, na nossa ação. Foi isso que eu quis um pouco passar para vocês. Espero que tenha transformado, né? Nessa apresentação, o objetivo dela é transformar a visão de vocês quanto à importância da experiência, da melhoria da experiência dos servidores, né? Olhar para a experiência dos servidores também como uma oportunidade para melhorar entregas para a sociedade. Gente, salva aí, é só clicar em arquivo e salvar em PPT ou em PDF da forma que vocês quiserem, tá bom? O link tá aí, vai ser compartilhado aí com vocês. Um abraço, gente, até a próxima.